Século XX, muitos acontecimentos. Século de guerras. Século do Vaticano II. Os problemas sociais já derivados da industrialização e dos regimes comunistas, da corrida armamentista, da economia em expansão. Temos aqui uma menção especial à Guerra dos Cristeiros no México. O governo comunista do México perseguiu os cristãos e houve aí uma resistência católica armada naquele país. Tivemos a Guerra Civil Espanhola. Aqui nesse livro aproveita-se para fazer uma breve história da Espanha, como parêntese nesse século. A Guerra Civil, provocada pelo anarquismo e pelos movimentos comunistas, e é o século da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, seguida por uma Guerra Fria, uma disputa ideológica a princípio não armada entre dois blocos. Teoricamente um bloco capitalista e um bloco comunista. É a época dos santos, primeiramente do Papa Pio X, São Pio X, com seu lema de restaurar tudo em Cristo, combateu o modernismo, que é um movimento que provinha, pode-se dizer, do próprio interior da igreja, estimulado por alguns sacerdotes e católicos que queriam modernizá-la. De início talvez estivesse animado por uma boa intenção apologética de certos católicos. Mas o modernismo sofreu influência do protestantismo liberal, que tentava racionalizar a fé cristã a uma mentalidade moderna. Então, São Pio X, através da encíclica Pascendi, posteriormente pelo decreto Lamentabile, condenou as teses modernistas. Também São Pio X tentou impedir a Primeira Guerra Mundial. Iniciou em 1914, mas ele faleceu antes. Depois veio Bento XV, também se empenhou contra a guerra, mas não obteve êxito. Seu pontificado foi de 1914 a 1922. Sucedeu Pio XI, de 1922 a 1939. Pio XI teve um trabalho diplomático muito importante e colocou em ordem a questão romana, a questão das posses pontifícias. Ele renunciou a diversos territórios da igreja, ficando apenas com o pequeno território do Vaticano. Depois veio o Papa Pio XII, já na época da Segunda Guerra, lutou aí quase que às escondidas contra o nazismo e o comunismo, condenando ambas, mas o seu trabalho só foi reconhecido recentemente, posteriormente. Depois veio São João XXIII, Papa de 1958 a 1973, Papa que convocou o Concílio Vaticano II. Concílio este que teve como resultado 4 constituições sobre a Igreja, a Divina Revelação, a liturgia e a Igreja no mundo contemporâneo, decretos sobre os meios de comunicação, igrejas orientais, o ecumenismo, o encargo dos bispos, a vida religiosa, a formação dos sacerdotes, a educação cristã, o apostolado dos leigos, a ação missionária da Igreja e o ministério e a vida dos sacerdotes, declarações sobre a relação das igrejas
da Igreja com as religiões não cristãs e a liberdade religiosa. Depois veio Paulo VI, continuou o concílio e o encerrou em 1965. Na América houveram as conferências episcopais latino-americanas. Paulo VI, particularmente, impulsionou o diálogo da Igreja com o mundo moderno e com as outras religiões também. Foi um papa viajante, peregrino. Fez várias reformas, entre elas a reforma da liturgia, publicando o Missal em 1970. Foi sucedido por João Paulo I, com um pontificado curto, de 33 dias, e em seguida por João Paulo II, Papa de 1978 a 2005. Foi o Papa que presenciou e mediou os conflitos da Guerra Fria, do Bloco Soviético contra os americanos. Foi um Papa filósofo, grande teólogo, Papa das multidões, Papa viajante. Trabalhou bem as questões sociais e deu especial atenção ao terceiro mundo, aos cristãos na política. Enfim, é um século com muitos acontecimentos, difícil de resumir, mas em consequência de termos muito material a estudar sobre esse século, não é difícil se aprofundar em qualquer um desses textos. Aqui nesse livro se dá alguma atenção a alguns movimentos, como a teologia da libertação, as teologias verdes, alguns movimentos pseudo-religiosos, como a Nova Era, e faz um balanço do Concílio Vaticano II, com pontos positivos e negativos. Bem, num livro de História da Igreja é impossível ter uma conclusão que a história continua. O século XXI, por exemplo, praticamente é uma continuação dessa época do Concílio Vaticano II. O Papa do século XX, o Papa João Paulo II, passou o milênio, fez a virada do milênio. Depois veio o Papa Bento XVI, a que se faz alguma menção nesse livro também, no epílogo. E já estamos com o Papa Francisco, que, com um estilo diferente, continua, porém, a obra dos seus antecessores no trabalho de diálogo com o mundo moderno. Mais uma vez, então, recomendo esse livro, História da Igreja, século a século, e mostrar aqui o corte do livro, que é possível ver as marcações de cada século para facilitar a busca através dos séculos. Também tem um índice bem detalhado. E o que eu fiz, não pode dizer nem que foi um resumo, mas apenas uma explanação de alguns dos principais assuntos contidos em cada século. O texto é de fácil leitura, de fácil compreensão, com bastantes apêndices também sobre temas específicos, e sempre muito didático, colocando em cada século os acontecimentos, alguns elementos para avaliação, a resposta da Igreja, aspectos positivos e negativos de cada fato narrado e algumas questões para ajudar na
na assimilação do conteúdo. Cada capítulo coloca algumas questões sobre os principais conteúdos daquele século.